sabe, são assuntos públicos isto. Não vale a pena sonegá-los, são questões conhecidas. Há um grupo de pessoas que pediu a anulação do Congresso ao Tribunal Constitucional. E eram membros da UNITA. E, portanto, fizeram, inclusive, sem recorrer aos mecanismos internos, ao Conselho Nacional de Jurisdição, que era assim que devia-se ter procedido, porque não temos falta de capacidade de sermos criticados e dos membros poderem fazer este recurso. Quem tomou a decisão foi o Tribunal Constitucional. Pedido seguramente do MPLA, indiscutível. Portanto, a este nível nós temos muito percurso para fazer, mas experimentem-nos, porque nós fizemos uma grande campanha. Engenheiro, antes de que aquilo que nós temos estado a dizer que vamos fazer, nós temos feito. E nós temos um programa totalmente diferente daquilo que o MPLA tem estado a pronunciar-se. Eu dizia, a UNITA ganha, o Presidente da UNITA deixa de ser Presidente da UNITA enquanto for Presidente da República. Assumo a capacidade de ser Presidente de todos os angolanos. Estou ainda a esperar. E acha que isso é um problema aqui em África? É a base de um dos nossos maiores problemas no continente e no caso da Angola. Sabe porquê? É o problema da inclusão ou da exclusão. Porque no caso da Angola, muito em particular, meu amigo quer um emprego, quando vai lá pede-lhe cartão partidário. Os dinheiros que se dão nas comunidades, há um programa que está muito em voga, que é financiado inclusive pelo Banco Mundial, que é o Cuenda, são ajudas às comunidades, e aparecem os administradores nos municípios, nas comunas, a dar este dinheiro às populações, depois exigiram retribuição partidária no voto para que se recebesse esta questão. Nós temos muitas comunidades onde os membros da UNITA não receberam este tipo de apoio de financiamento. Infelizmente, esta é uma realidade objetiva. E portanto, isto vai a outros escalões. Há uma exclusão dos que não fazem parte. E assim, não há país. Há um retardar das realizações do país enquanto tal. Hoje, isso não acontece só com a UNITA. Antigamente, nós queixávamos. Hoje, queixa-se toda a gente. Hoje, o confronto é feito quase entre povo e partido no poder. E, portanto, isto não é bom. Engenheiro, nós temos de ir a um intervalo dentro em breve, mas antes disso gostava de ter uma resposta sua mesmo em relação a olhar para os países, para os partidos da oposição a nível dos países africanos. Há uma crítica que existe à oposição. Há várias. Uma delas é de que a oposição não faria melhor, porque a oposição, no fundo, tem o sonho de ocupar o lugar dos regimes atuais. E depois, a de que a participação da oposição, eu gostava que aqui não olhasse apenas para as ações da própria UNITA, mas também de outros partidos da oposição a nível de África, de que eles participam ou levantam as suas vozes para contestar quando os projetos levados a cabo pelos governos não acomodam os seus interesses partidários. Concorda com isso? Não concordo com isso de forma alguma, mas eu tenho aqui alguns elementos a trazer. Começo mesmo por esta questão da acomodação. A acomodação não deve ser a palavra ou o objetivo que motiva qualquer partido. Quando se cria um partido, é sempre um partido que tem a vocação de ser poder. É para isso que se criam os partidos. Somos instrumentos, enquanto partidos políticos, de servir as comunidades em que estamos inseridos. E, portanto, este serviço é potenciado, é máximo, quando temos a capacidade de tomar as decisões, quando somos eleitos por via democrática. E, naturalmente, um partido como a UNITA procura ser poder permanentemente por via democrática. E tem programas. E a nossa campanha, que procurou conquistar do voto, foi feita em base a programas de forma muito, muito concreta. 2, a acomodação já é um indicador de que qualquer coisa está mal. Vamos à procura dos nossos interesses. Por quê? Porque nós hoje temos um drama enorme, que é o problema da missão de serviço. A maior parte do estar hoje na política não é o de servir, é de serviço. Isso é um erro enorme também neste nosso próprio espaço em que nos encontramos inseridos. Portanto, temos países com muitas potencialidades. E sente que a oposição nestes países está a participar com interesse genuíno de ajudar na governação? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A UNITA foi parte da governação num período do processo de paz. Existiu em Angola o GURN, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. E foi bom até que se tivesse criado esta condição de termos tido a capacidade de fazer um governo misto, onde não participou só a UNITA e o MPLA, participaram também alguns outros partidos. A UNITA pediu para sair do GURN. Foi uma decisão da UNITA a saída do GURN. Isso diz que estranho. Porquê?
Porque quando nós somos parte de um elemento comum, nós também somos parte das propostas. Temos ideias, mas sempre que nós trazíamos as ideias, os programas, diziam-nos o programa é do MPLA. Este é um governo, mas o programa é do MPLA. E nós começamos a sentir a exposição e as consequências de fazer parte de um governo de unidade e reconciliação nacional que não cumpria a razão da sua formatação e que estávamos, inclusive, a ser expostos a um programa com que não concordávamos. E, em determinado momento, saímos. Com isto estou-lhe a dizer que nós devemos ser partícipes e deve ser aceite também as nossas participações, as ideias, as contribuições, mas deve haver maturidade para isso. Ali onde nós nos encontramos, não há maturidade. Então, imagine, mesmo dentro do governo não houve maturidade para receber, imagine, na oposição. E o que nós assistimos hoje, infelizmente, é que todas as tentativas de contribuir não são aceitas, são recusadas. Isso não é bom. Não é a bom oposição porque não participa porque as suas não há contribuições espaço, não são... Não há espaço de participação. Sente o mesmo a nível de Moçambique, partidos de Moçambique, temos partidos como o MPLA, lamentavelmente, a Aliança Democrática na África do Sul, assim como o F. Sente que estes partidos também estão a ter os seus espaços vedados? Lamentavelmente. E eu vou mais longe. O grande problema são os partidos-Estado que nós continuamos a ter. Aqueles partidos que têm uma dimensão absolutamente vertical de âmbito partidário. E depois são as consequências que temos, por exemplo, por não existir poder local em Angola. Um exemplo. Nós em Angola temos o presidente, todo poderoso, tem um poder vertical absoluto. Nomeia no Estado, nomeia para o poder local, não legítimo, porque os administradores locais são os primeiros secretários do partido. Não há separação de poderes, não há separação de interesses. E, infelizmente, fruto de alguma má formação das pessoas, persegue-se mais o respeito a quem me nomeia para manter o meu lugar do que o serviço às comunidades onde eu estou a trabalhar. E a UNITA, mais uma vez, neste exemplo, é um grande exemplo. Nós participámos na última campanha eleitoral com uma ampla frente. Hoje, dentro do grupo parlamentar da UNITA, há 4 entidades dentro deste grupo. Há membros da UNITA, há membros do Prajá, há membros do Bloco Democrático e membros da sociedade civil. Esta pluralidade diz-nos que nós amanhã, em governação, estamos completamente preparados para não ser governo partidário, para não termos instituições partidárias que limitam aquilo que são a utilização do tempo de governação ao serviço das nossas comunidades e do nosso país. Portanto, este é um tremendo problema. Há uma grande disponibilidade. O mesmo na Assembleia Nacional. Uma lei, um projeto de lei que venha proposto por um partido da oposição vai sempre negado à partida. A lei do poder local em Angola, que foi aprovada. Há uma lei do poder local, quero lhe dizer, que vai depois ser a base da lei para as autarquias locais. Portanto, é para as pessoas não confundirem. Pois. Nós fomos também os primeiros, em 2012, a levar a proposta da lei do poder local em Angola. A lei para as autoridades tradicionais, que nunca foi debatida, necessária. E, portanto, a primeira entrada, o partido maioritário, que estava na altura a governar, votou contra. E foi um tiro nos próprios pés, porque reconheceu de imediato que as comunidades identificaram o seu interesse com a aprovação daquela lei. Quando nós regressamos com a lei, já encontramos um partido de regime disponível para negociar. E foi aprovada, felizmente, uma lei de poder local, mas ainda com limitações impostas para que fosse aprovada. Retiraram alguns aspectos de caráter democrático que a lei continha. E, portanto, são apenas alguns exemplos de como se pode contribuir, mesmo sem ser maioritário, sem estar no poder, e nós temos feito, e como não há abertura, fundamentalmente, para estas contribuições habituais. Falando nesta questão da oposição, Adalberto Costa Júnior é visto como um líder não só em Angola, principalmente depois das eleições, das últimas eleições, em que tinha aquelas molduras todas humanas. Existe algum mecanismo de diplomacia paralela entre os partidos da oposição no continente africano? Digo diplomacia paralela porque sei que existe em Angola um governo sombra. Bom, passa também pelo governo sombra, seguramente. Sim, existe. Existe uma tentativa permanente de reforço entre partidos que comungam os mesmos valores, os mesmos princípios. Isto não significa partidos da oposição apenas, significa partidos no geral. Há partidos que estão em governos, em África, caminham um bocadinho que nós temos e que nós somos, descobre diferenças enormes de direitos, diferenças enormes de oportunidades,
E, de facto, é um drama, é uma dor ver aquilo que são os países que temos hoje e as oportunidades que nós deixamos fugir. Constituíram-se algumas elites económicas multimilionárias e o povo está cada vez mais pobre. E no caso de Angola, desapareceu a classe média, que é gravíssimo. É fundamentalmente a classe média que realiza, que deve ser a medida de referência nos nossos países como maioritária. E ela desapareceu. Temos aquele pequenino espaço dos muitíssimo ricos, que em Angola, a divisão do bolo diminuiu um bocadinho. Da presidência anterior para este, aqueles que andavam e comiam do bolo, está um espaço um pouco mais reduzido, que é um dos problemas que o italiano tem dentro dele próprio. Mas os pobres aumentaram substantivamente. As falências das empresas são o pão nosso de cada dia. O desemprego, fundamentalmente a punir a juventude, que é maioritária, é outra das realidades extremas que não nos agrada de forma alguma. E quem fala tomou uma iniciativa e que tem sido implementada este ano permanentemente, o de estar permanentemente nas comunidades do interior, viajar pelo país, fazer o diagnóstico real do país, sentar com as comunidades, debater com as autoridades, com a sociedade, com as instituições, enfim, todas elas, e trazer diagnósticos atualizados, propor soluções e debatê-las depois nas instituições normais. Presidente Adalberto. O que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a maior parte do interior está paralisado. Não há investimento, há descontinuidade. Espero que não haja esta realidade, mas penso que é quase igual. O poder local, e é aqui que eu queria chegar, é caminho que vem promover o desenvolvimento a todos os níveis, a cidadania a todos os níveis. E, portanto, quando temos em Moçambique eleições que começaram locais há 20 e poucos anos, e em Angola nunca foram realizadas, isto não é bom. Mas eu também quero lhe dizer que as eleições em Moçambique têm sido exemplo para o modelo de governação dos governantes angolanos. Quando eu vejo o Parlamento em Angola a procurar referências de modelos a seguir, lamentavelmente traz o modelo de Moçambique, que é mau. Devo dizer, é mau. Porquê? Porque o modelo de Moçambique não teve eleições locais simultâneas em todo o país. Continua a ter o país em várias velocidades. Isso não é correto. Isso até é uma violação da Constituição. Porquê que o povo de determinado... Não concorda com o gradualismo? Nada, zero absoluto. Isto viola a Constituição. Porque o modelo diferenciado de desenvolvimento e de oportunidades é uma violação quando a Constituição diz que os cidadãos têm direitos iguais. Então, mas se há direitos iguais, porquê que uns têm autarquias e os outros não têm? Porquê que alguns têm a oportunidade de ter melhores oportunidades de serviços públicos e os outros não têm? Só por aqui, por este pequeno exemplo, lhe diz que são modelos absolutamente a condenar. Há quantos anos se fizeram eleições em quantos municípios em Moçambique e porquê que agora continuam só a ser mais 10? Eu acompanho a questão de Moçambique. Foram acrescidas apenas 10 espaços. Pois, desta vez foram 12. Foram 12, mais 12. Porque não no país todo? Isto é um erro total. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque os partidos dominantes que estão no poder, que têm maiorias no Parlamento, têm medo do cidadão, têm medo da cidadania. E no caso de Angola, este medo chegou às consequências de nunca termos experimentado a presença de eleições locais. E houve promessas. Nós estamos a vir de um ano anterior, promessas eleitorais, em que o próprio partido que está a governar não cumpre com as suas promessas eleitorais, porque prometeu eleições locais para 2023. Estamos em outubro de 2023, não vão acontecer. E nós estamos a cobrar, estamos a recordar que há uma promessa que tem que ser cumprida. Falta uma lei, apenas. E esta lei tem servido de forma absolutamente vergonhosa para ser respondido. Porquê que não há eleições? Porque não há leis. Não, não é verdade. Não há eleições locais porque o partido que está a governar não quer. Porque as suas lideranças não são. Engenheiro Adalberto. Não são sérias. Engenheiro Adalberto, eu vou fazer uma questão e vou pedir a sua honestidade. E que não seja porque é líder de um partido da oposição. Fala aqui de uma certa... de um certo demérito dos partidos que estão a governar os países desde a independência. Naturalmente não é assim em todo o continente. Temos a Zâmbia, que já teve alteração, temos também o Quênia. Mas acha que os partidos da oposição, nestes países todos de que estamos a falar, fariam melhor? Nós nunca tivemos a oportunidade de ir ao governo e eu sou completamente contra a linguagem fácil de que
eles não chegaram ao poder e quando chegarem vão fazer igual, completamente diferente. Porque nós já estamos a fazer diferente. Há aspectos que não são fáceis de assumir e que nós abraçamos e que são indicadores enormes de uma enorme diferença. Eu vou dar um exemplo. A guerra terminou, felizmente, em Angola. E com o fim da guerra, a UNITA fez reformas profundas de caráter interno. Os outros não fizeram, estavam no governo. Felizmente, alguns outros partidos também fizeram. Felizmente, nós temos instituições partidárias totalmente sujeitas a processos democráticos internos. Totalmente. Aquilo que lhe disse há pouco. Foi consequência de uma opção. Foi consequência de um debate de pluralidade. E temos que ir melhorando. Temos que tentar ir melhorando. E nós somos partícipes da vida política. Nós levamos propostas, muitas vezes, o combate à corrupção. Por exemplo, no caso angolano, quem tomou a iniciativa de levar à Assembleia Nacional a proposta de repatriamento de capitais foi a UNITA, não foi o Partido Maioritário. E quem lhe fala aqui era o presidente do grupo parlamentar. E um modelo que tinha capacidade de ter respostas bem maiores, bem mais eficazes do que estes que foram adotados, que é uma promoção de condenação praticamente ao insucesso. E digo-lhe porquê. A UNITA levou ao Parlamento em novembro, dezembro de 2017, portanto, veja, em 2017, não foi nunca agendado, enquanto o partido que está no poder não teve a sua proposta. Foram retardando o agendamento, até que fizeram uma proposta feita a correr, uma má proposta, que não criou condições e que, inclusive, quem a votou não a regulamentou. Veja isto, uma coisa inacreditável. Ela foi aprovada, deram 6 meses aos cidadãos com capacidade financeira extraordinária, que tivessem roubado, desviado do Estado, para voluntariamente fazerem a devolução daquilo que roubaram ao Estado. Mas durante esses 6 meses, eles não regulamentaram a lei. Então o que isto significa? Não tinham interesse nenhum que os cidadãos fizessem a devolução. Isto é um crime. Portanto, estou-lhe apenas a dar aqui alguns exemplos. Nós temos de como é que os partidos da oposição... E temos tido a coragem de assumir democraticidade interna, pluralidade. E eu devo lhe dizer que trago para aqui alguns exemplos que eu tenho exposto. A UNITA tem tido congressos plurais. E na sequência de alguns destes congressos nós temos tido problemas. Porquê? Porque alguns dos nossos membros não têm mostrado maturidade para assumirem que há eleições democráticas. E, portanto, feita a eleição democrática, há que respeitar os seus resultados. Foi por isso que a sua presidência foi anulada em 2021. A minha presidência foi anulada por efeito do MPLA, não por efeito interno. Mas houve também alguns membros da UNITA que entraram em cooperação com aquele espaço que compra consciências vindos do espaço do regime. Como sabe, são assuntos públicos isto. Não vale a pena sonegá-los. São questões conhecidas. Há um grupo de pessoas que pediu a anulação do Congresso ao Tribunal Constitucional. E eram membros da UNITA. E, portanto, fizeram-no, inclusive, sem recorrer aos mecanismos internos, ao Conselho Nacional de Jurisdição, que era assim que devia-se ter procedido, porque não demos falta de capacidade de sermos criticados e dos membros poderem fazer este recurso. Quem tomou a decisão foi o Tribunal Constitucional. A pedido, seguramente, do MPLA, indiscutível. E, portanto, a este nível nós temos muito percurso para fazer, mas experimentem-nos, porque nós fizemos uma grande campanha. Engenheiro, antes de que aquilo que nós temos estado a dizer que vamos fazer, nós temos feito. E nós temos um programa totalmente diferente daquilo que o MPLA tem estado a pronunciar-se. Eu dizia, a UNITA ganha, o presidente da UNITA deixa de ser presidente da UNITA enquanto for presidente da República. Assumo a capacidade de ser presidente de todos os angolanos. Estou ainda a esperar. E acha que isso é um problema aqui em África? É a base de um dos nossos maiores problemas no continente e no caso da Angola. Sabe porquê? É o problema da inclusão ou da exclusão. Porque no caso da Angola, muito em particular, meu amigo quer um emprego, quando vai lá pede-lhe cartão partidário. Os dinheiros que se dão nas comunidades, é um programa que está muito em voga, que é financiado inclusive pelo Banco Mundial, que é o Cuenda, são ajudas às comunidades, e aparecem os administradores nos municípios, nas comunas, a dar este dinheiro às populações, depois exigiram retribuição partidária no voto para que se recebesse esta questão. Nós temos muitas comunidades onde os membros da UNITA não receberam este tipo de apoio, de financiamento. E, infelizmente, esta é uma realidade objetiva. E, portanto, isto vai a outros escalões. Há uma exclusão dos que não fazem parte.
E assim, não há país. Pois. Há um retardar das realizações do país enquanto tal. Hoje, isso não acontece só com a UNITA. Antigamente, nós queixávamos. Hoje, queixa-se toda a gente. Hoje, o confronto é feito quase entre povo e partido no poder. Pois. E, portanto, isto não é bom. Engenheiro, nós temos de ir a um intervalo dentro em breve, mas antes disso gostava de ter uma resposta sua mesmo em relação a olhar para os países, para os partidos da oposição a nível dos países africanos. Há uma crítica que existe à oposição. Há várias. Uma delas é de que a oposição não faria melhor, porque a oposição, no fundo, tem o sonho de ocupar o lugar dos regimes atuais, e depois a de que a participação da oposição, eu gostava que aqui não olhasse apenas para as ações da própria UNITA, mas também de outros partidos da oposição a nível de África, de que eles participam ou levantam as suas vozes para contestar quando os projetos levados a cabo pelos governos não acomodam os seus interesses partidários. Concorda com isso? Não concordo com isso de forma alguma, mas eu tenho aqui alguns elementos a trazer. Começo mesmo por esta questão da acomodação. A acomodação não deve ser a palavra ou o objetivo que motiva qualquer partido. Quando se cria um partido, é sempre um partido que tem a vocação de ser poder. É para isso que se criam os partidos. Somos instrumentos, enquanto partidos políticos, de servir as comunidades em que estamos inseridos. E, portanto, este serviço é potenciado, é máximo, quando temos a capacidade de tomar as decisões, quando somos eleitos por via democrática. E, naturalmente, um partido como a UNITA procura ser poder permanentemente por via democrática. E tem programas. E a nossa campanha, que procurou conquistar do voto, foi feita em base a programas de forma muito, muito concreta. 2, a acomodação já é um indicador de que qualquer coisa está mal. Vamos à procura dos nossos interesses. Pois. Por quê? Porque nós hoje temos um drama enorme, que é o problema da missão de serviço. A maior parte do estar hoje na política não é o de servir, é de servir-se. Isso é um erro enorme também neste nosso próprio espaço em que nos encontramos inseridos. Portanto, temos países com muitas potencialidades. E sente que a oposição nestes países está a participar com interesse genuíno de ajudar na governação? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A UNITA foi parte da governação num período do processo de paz. Existiu em Angola o GURN, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. E foi bom até que se tivesse criado esta condição de termos tido a capacidade de fazer um governo misto, onde não participou só a UNITA e o MPLA, participaram também alguns outros partidos. A UNITA pediu para sair do GURN. Foi uma decisão da UNITA a saída do GURN. Isso diz que estranho. Porquê? Porque quando nós somos parte de um elemento comum, nós também somos parte das propostas. Temos ideias, mas sempre que nós trazíamos as ideias, os programas, diziam-nos o programa é do MPLA. Este é um governo, mas o programa é do MPLA. E nós começamos a sentir a exposição e as consequências de fazer parte de um governo de unidade e reconciliação nacional que não cumpria a razão da sua formatação e que estávamos, inclusive, a ser expostos a um programa com que não concordávamos. E, em determinado momento, saímos. Com isto estou-lhe a dizer que nós devemos ser partícipes e deve ser aceite também as nossas participações, as ideias, as contribuições, mas deve haver maturidade para isso. Ali onde nós nos encontramos, não há maturidade. Então, imagine, mesmo dentro do governo não houve maturidade para receber, imagine, na oposição. E o que nós assistimos hoje, infelizmente, é que todas as tentativas de contribuir não são aceitas, são recusadas. Isso não é bom. Não é bom. A oposição não participa porque as suas contribuições não são... Não há espaço de participação. Sente o mesmo a nível de Moçambique, partidos de Moçambique, temos partidos como a lamentavelmente. A Aliança Democrática na África do Sul, assim como o F. Sente que estes partidos também estão a ter os seus espaços vedados? Lamentavelmente. E eu vou mais longe. O grande problema são os partidos-Estado, que nós continuamos a ter. Aqueles partidos que têm uma dimensão absolutamente vertical de âmbito partidário. E depois são as consequências que temos, por exemplo, por não existir poder local em Angola. Um exemplo. Nós em Angola temos o presidente, todo poderoso, tem um poder vertical absoluto.
nomeia no Estado, nomeia para o poder local, não legítimo, porque os administradores locais são os primeiros secretários do partido. Não há separação de poderes, não há separação de interesses e, infelizmente, fruto de alguma má formação das pessoas, persegue-se mais o respeito a quem me nomeia para manter o meu lugar do que o serviço às comunidades onde eu estou a trabalhar. E a UNITA, mais uma vez, neste exemplo, é um grande exemplo. Nós participámos na última campanha eleitoral com uma ampla frente. Hoje, dentro do grupo parlamentar da UNITA, há 4 entidades dentro deste grupo. Há membros da UNITA, há membros do Prajá, há membros do Bloco Democrático e membros da sociedade civil. Esta pluralidade diz-nos que nós amanhã, em governação, estamos completamente preparados para não ser governo partidário, para não termos instituições partidárias que limitam aquilo que são a utilização do tempo de governação ao serviço das nossas comunidades e do nosso país. Portanto, este é um tremendo problema. Há uma grande disponibilidade. O mesmo na Assembleia Nacional. Uma lei, um projeto de lei que venha proposto por um partido da oposição vai sempre negado à partida. A lei do poder local em Angola, que foi aprovada. Há uma lei do poder local, quero lhe dizer, que vai depois ser a base da lei para as autarquias locais. Portanto, é para as pessoas não confundirem. Pois. Nós fomos também os primeiros, em 2012, a levar a proposta da lei do poder local em Angola. A lei para as autoridades tradicionais, que nunca foi debatida, necessária. E, portanto, a primeira entrada, o partido maioritário, que estava na altura a governar, votou contra. E foi um tiro nos próprios pés, porque reconheceu de imediato que as comunidades identificaram o seu interesse com a aprovação daquela lei. Quando nós regressamos com a lei, já encontramos um partido de regime disponível para negociar. E foi aprovada, felizmente, uma lei de poder local, mas ainda com limitações impostas para que fosse aprovada. Retiraram alguns aspectos de caráter democrático que a lei continha. E, portanto, são apenas alguns exemplos de como se pode contribuir, mesmo sem ser maioritário, sem estar no poder, e nós temos feito, e como não há abertura, fundamentalmente, para estas contribuições habituais. Falando nesta questão da oposição, Adalberto da Costa Júnior é visto como um líder não só em Angola, principalmente depois das eleições, das últimas eleições, em que tinha aquelas molduras todas humanas. Existe algum mecanismo de diplomacia paralela entre os partidos da oposição no continente africano? Digo diplomacia paralela porque sei que existe em Angola um governo sombra. Bom, passa também pelo governo sombra, seguramente. Sim, existe. Existe uma tentativa permanente de reforço do relacionamento entre partidos que comungam os mesmos valores, os mesmos princípios. Isto não significa partidos da oposição apenas, significa partidos no geral. Há partidos que estão em governos, em África, com quem nós procuramos ter excelentes relações, comungando objetivos e princípios comuns. Há partidos que estão na oposição, são membros da nossa família política, com quem nós também temos grande espaço de cooperação, procurando, no meu caso, estreitar sempre cada vez mais, com uns e com outros, espaços de aproximação. Portanto, não deixa de ser verdade que nós temos tentado recuperar, de algum modo assim, ocupar um espaço de relações boas no plano internacional, começando com a região, passando ao nosso continente e indo depois para as organizações internacionais. Isto porquê? Porque hoje é uma realidade, quer se goste, quer se queira, quer não se queira. O mundo é global. Pois. E as soluções no mundo também são globais, mas se não estivermos nós completamente conscientes de que é a nossa realidade, acima de tudo, que deve estar confirmada, reafirmada, fortalecida para termos uma relação com outros, então também não vamos longe. Portanto, o primeiro referente é interno, para depois ir para o outro referente. No caso de Moçambique, há 2 partidos que fazem parte da mesma família, que a UNITA faz parte, no caso da RENAM, há muitos anos, parceiros da mesma família política, e do MDM, onde nós temos uma regular condição de diálogo, de encontros regulares, muitos convites regulares, mas eu dou o caso, por exemplo, do Cabo Verde, o MPD, faz parte da mesma família política que nós, também temos regulares espaços de debate dos nossos desafios, da nossa proximidade. É o caso também de partidos em outros países africanos, e às vezes mais do que um partido por cada país, com quem nós procuramos estar em espaço de grande proximidade. Tivemos recentemente, dou-lhe um pequeno exemplo, uma conferência
por acaso ocorreu na Polónia, em Gdansk, onde tive a oportunidade e a grata satisfação de encontrar muitos líderes africanos da nossa região e de fora da nossa região, onde partilhamos valores, objetivos comuns e onde refletimos como podemos fazer do nosso continente um continente bom para os seus cidadãos viverem, que este é o grande elemento que eu digo muitas vezes. Como é que eu posso fazer de Angola um país bom para se viver? Que bons contributos nós podemos trazer? E aqui o espaço da diplomacia é extremamente importante, mas amplificado de partidos da oposição a partidos no poder, sem limitação da boa relação com os partidos que estão no poder. Nós não temos uma visão restritiva. Há partidos que estão no poder, por exemplo, ou na oposição, que foram partidos ou que são partidos com quem o nosso adversário, partidos com quem o nosso adversário